Bom dia! Está entrando no ar o programa Vencer, que chega trazendo para você, telespectador, uma nova proposta, abordando temas que certamente proporcionará a você, empreendedor, uma nova visão de mercado. E nosso primeiro entrevistado será Walter Longo, vice-presidente do Grupo Newcom. O programa Vencer está no ar. Vencer no mercado como empreendedor é algo até certo ponto inovador, atitude que apresenta inúmeros desafios, mas aqui no programa Vencer tentaremos desmistificar isso e a partir de agora bateremos um papo com Walter Longo, um dos nomes de maior evidência no mercado publicitário brasileiro. E perguntamos a ele como foi sua formação profissional até chegar ao mundo da publicidade. Bom, primeiro, José, eu queria dizer que, na verdade, o que fez de você um sucesso não foi ninguém, muito menos eu, mas a sua competência e a sua força de vontade. É isso que tornou você a pessoa espetacular e conhecida hoje no Brasil inteiro que você é. Então, se tem alguém a agradecer, agradeça a você mesmo, jamais a mim. Segundo lugar, é o seguinte, eu comecei em propaganda muito tarde. Na verdade, eu comecei em propaganda já com 30 e poucos anos, porque meu início de carreira, desde os 19 anos que eu trabalho, foi muito na área de vendas. Depois da área de vendas eu passei para a área de eventos, depois da área de eventos para a área de promoção, vamos dizer assim, mais tarde eu acabei entrando novamente na área de marketing direto e finalmente fui para a propaganda, né? Ou seja, de certa maneira, o que eu fiz durante muitos anos foi conhecer todas as possibilidades de comunicação da época e acabei, de certa maneira, entrando em propaganda depois de já ter experiência nas outras ferramentas de comunicação. Isso, para mim, não foi planejado assim, mas foi muito positivo, porque naquele momento o mundo da propaganda estava se abrindo em múltiplas ferramentas, que não somente propaganda. Então, aquilo que eu fiz quase sem querer, pulando de um segmento para o outro, entendendo sobre todos os segmentos, foi fundamental para o meu posicionamento no mundo da propaganda, já que eu tinha essa visão gestáltica, enciclopédica, de que ferramentas usar, e passei a ser um homem isento, ou seja, por saber planejar, pensar e conceber comunicação em múltiplas ferramentas. Quando eu recomendava ao cliente, eu recomendava não aquela que eu sabia, mas a melhor opção para ele. Então, entrei na propaganda mais no final da minha carreira, mas de lá para frente fiquei sempre no mundo da propaganda, e o mundo da propaganda foi abraçando todas essas outras ferramentas de comunicação que hoje se transformaram no chamado comunicação. Comunicação essa que é digital, experiencial, que é evento, que é marketing direto, que é publicidade, tudo isso junto agora é que faz o mundo da comunicação. Com a formação de múltiplas áreas, capacidade de adaptação e inovação, os novos profissionais estarão, sim, aptos para este novo mercado. Em um mundo dinâmico de transformações repentinas, procuramos saber de Walter Longo qual a sua avaliação sobre as inovações implementadas no mercado de propaganda. Eu diria a você, José, que inovação não é algo que você busca, é algo que você é ou não é. Eu, desde o início da minha carreira, sempre fui uma pessoa que busquei a inovação e me senti um inovador. Então, quando entrei na área de comunicação, por exemplo, não entrei na já conhecida propaganda, mas em todas as novas ferramentas de comunicação que estavam surgindo. Quando surgiu a TV a cabo, eu fui o primeiro a presidir uma empresa de TV a cabo. Ou seja, eu, durante muito tempo, sempre procurei estar no que a gente chama em inglês no leading edge, ou seja, na ponta da inovação de tudo que eu fiz. E, de certa maneira, isso me deu um perfil inovador. Então, quando eu me concentrei mais em propaganda, eu fui em busca da inovação na área de comunicação. Eu fui em busca do digital quando as pessoas ainda não falavam no digital. Mais recentemente, agora, eu já estou escrevendo um livro que deve sair em breve, que se chama Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, porque eu acho que nós já estamos numa era pós-digital, não é? O mundo deixa de ser digital no momento em que a gente entende tecnologia como aquele que surgiu antes da gente, porque o que nasceu depois não é tecnologia, já é algo que a gente já convive com aquilo. Então, dentro dessa visão, para mim, inovação é um estado permanente. Ou seja, eu tenho um blog, sou sócio de um blog chamado Update or Die, né?
E eu realmente acredito nisso, que na vida da gente, ou a gente inova, ou a gente fica para trás. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, a gente tem que correr para não sair do lugar. Porque o mundo está evoluindo em tal velocidade que a inovação é um estado permanente. Walter, como foi seu encontro com o Roberto Justo? Como é que começou essa amizade com o Roberto Justo para hoje você ter uma parceria tão duradoura e uma parceria de tanto sucesso? Então, eu conheço o Roberto Justus há uns 30 anos que a gente trabalha junto. Quando eu entrei no mundo da propaganda, quem me convidou para entrar nesse mundo foi exatamente o Roberto, a agência onde o Roberto era sócio, a Fischer e Justus naquela época. E de lá para cá, então, toda a minha vida e a do Roberto foi sempre muito entremeada uma na outra. Nós chegamos a ter negócios juntos, eu fui funcionário da primeira empresa dele, aí essa empresa se associou a Young & Rubicam, eu passei a trabalhar na América Latina enquanto ele trabalhava aqui como presidente no Brasil, depois saí durante um tempo, fui para a TVA, mas aí acabei de alguma maneira sendo cliente da agência dele, mais para frente ele me convidou para entrar de novo na empresa dele, eu acabei entrando como sócio dele, mais recentemente dei outra saída e voltei dessa vez como vice-presidente do Grupo Nilcon, que é o grupo que ele preside. Então, a nossa vida, a nossa relação tem 30 anos e, portanto, quando você me conheceu no Aprendiz, já era uma relação de muito longo prazo. Walter, como é sair da publicidade e ir para um programa de televisão, estar na frente das câmeras, falando, julgando, e fazendo seus comentários e mostrando para o mundo como as pessoas devem fazer para ter sucesso? Uma coisa que ninguém sabe, José, e talvez o mesmo ocorra com você, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente. Né? E eu tinha uns 19 ou 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, e eu cheguei à conclusão que se eu não perdesse essa timidez, eu não ia conseguir ser um homem de comunicação, de marketing, nada disso. Então eu me forcei a ir dar aula na FAAP, Universidade aqui de São Paulo, exatamente para reduzir a minha timidez. Depois comecei a escrever artigos e dar palestras para ajudar nessa remissão da timidez. Então hoje eu continuo sendo tímido, porque timidez você não acaba com ele, mas você controla, né? Então eu estava em Portugal, de férias, quando o Roberto me ligou e falou: Walter, eu queria que você participasse, eu fizesse parte do Aprendiz. E eu falei: você enlouqueceu, né? Tímido como eu sou, né? Jamais eu gostaria de estar na berlinda ou estar à frente das câmeras. Mas ele insistiu muito, mostrou as vantagens para o nosso grupo de desenvolver esse tipo de atividade, porque daria uma promoção grande para vamos dizer assim, o nosso negócio. Eu então acabei aceitando, mas, vamos dizer assim, de certa maneira, preocupado em como vencer essa timidez e como fazer disso uma coisa positiva. Passado o primeiro, o segundo e o quinto Aprendiz, eu, olhando para trás, diria, acho que foi muito positivo. Foi muito positivo porque me ajudou num conhecimento e num reconhecimento mais nacional. Segundo, porque me ensinou muito, eu aprendi no Aprendiz, provavelmente mais do que os aprendizes, aprendi vendo eles atuando, cometendo os equívocos, fazendo reuniões que não terminavam nunca, entendendo por que a liderança às vezes podia levar as pessoas para um lado completamente equivocado e quais eram os erros que levaram a isso. Quer dizer, para mim foi uma espécie de MBA que eu fiz novamente, eu já tinha feito MBA, mas eu fiz um MBA real, né, através desses vários aprendizes que eu participei, e acho que, portanto, se eu aprendi algo e de alguma maneira esse algo me expôs de maneira positiva, claro que eu só tenho a ganhar em ter participado do Aprendiz e agradecer ao Roberto pelo convite. Walter, quando você e Roberto Justo deixaram o Aprendiz, nós sentimos uma lacuna muito grande. Claro que não tenho nada contra o apresentador João Dória, claro que não, mas o Aprendiz mudou completamente a cara. Como é que você enxerga isso? Como é que você comenta esse retorno de você com o Roberto Justo para o programa novamente, e como é que foi essa nova experiência? Porque eu acho que o João Dória é um excepcional empresário, uma pessoa que tem todas as qualidades, né? Mas uma coisa que me parece clara é que o modelo de programa, o formato de programa Aprendiz foi feito para pessoas que tenham a personalidade do Roberto. Exatamente. Que é uma personalidade mais contundente, né? Com um physique de rôle, uma presença cênica portentosa, quer dizer, foi feito para, de certa maneira, amedrontar os aprendizes, né? Criar aquela sensação de pânico, de estresse permanente. E o João é uma pessoa mais doce que o Roberto, uma pessoa mais suave, e, portanto,
ele não estava sendo espontâneo se fosse mais duro, porque não é ele. Então eu acho que, de certa maneira, eu acho que o programa foi bem, teve índices de audiência razoáveis, mas faltou, talvez, a autenticidade do Roberto, porque o Roberto, no Aprendiz, é muito dele mesmo. O Roberto não é tão contundente, nem tão bravo quanto ele parece, mas ele é mais ou menos aquela figura que a gente vê no Aprendiz. E isso, claro, ajuda muito quando você tem que deixar de atuar para ser você mesmo. Eu ficava vendo comentários que você, quando você entrava, o comentário, geralmente eu ficava acompanhando as mídias sociais e dava um pico enorme quando você fazia os comentários. E a gente ficava o tempo todinho retweetando, ou instagrando, ou fazendo, bom, nas redes sociais. Eu tenho a impressão de que ajudou muito duas coisas. Primeiro, minha especialidade é planejamento estratégico, ou seja, eu adquiri no decorrer de todos esses anos profissionais um enorme poder de síntese, que em televisão é muito importante. Então, a possibilidade de você olhar o que está acontecendo e numa frase definir o que está acontecendo e o que deveria acontecer, esse poder de síntese ajuda muito num programa, num quadro como esse. A segunda coisa que ajuda também é um relacionamento de 30 anos com o Roberto, ou seja, ele sabe exatamente a hora em que eu quero falar ou que ele deve falar, ou vice-versa, porque, de certa maneira, jogamos juntos por música, até em função dessa relação tão longa, né? Vamos agora para um break comercial e voltaremos com mais Walter Longo em instantes. Voltamos com mais um bloco do programa Vencer, que hoje entrevista Walter Longo, vice-presidente do Grupo Newcom, e neste bloco vamos iniciar perguntando a Walter o porquê que nossos jovens universitários hoje estão preocupados em serem concurseiros e não se prepararem para serem empreendedores no mercado profissional. Verdade, existe hoje na juventude atual uma certa sensação de eu quero me dar bem e quero que isso aconteça rápido. Outro dia aqui na empresa veio um rapaz falar comigo e falou: Walter, olha, eu estou aqui há 6 meses e até agora não tive nenhuma chance. Eu achei linda essa frase, porque uma pessoa pode dizer que não teve chance se está aqui apenas 6 meses trabalhando. Quer dizer, é uma visão de muito curto prazo, eles querem ir em busca do the big one, de na hora se dar bem, eles acham que, eu tenho a impressão que o Facebook e o Zuckerberg fez muito mal para essa juventude, porque eles acham que vão achar um negócio tipo Facebook e ficar bilionário do dia para a noite. E não é assim, quer dizer, isso é que nem ganhar na loteria ou ser atropelado, é uma chance em 1 milhão. Então, se você trabalhar duro, se você for competente, se você estudar muito, você tem uma razoável chance de dar certo. Se faltar qualquer uma dessas 3 características, você não dará certo, a não ser que ganhe na loteria ou seja atropelado. Voltando agora para o mundo da publicidade, da propaganda, eu queria que você fizesse uma analogia sobre o mercado de agora e o mercado futuro. Como vai se comportar? Então, o mercado atual e futuro não é diferente o Brasil do mundo. Há apenas uma questão de timing. Ou seja, o Brasil, de certa maneira, está no mesmo caminho dos grandes outros países do mundo em relação à comunicação, à propaganda, apenas em alguns segmentos ele está um pouco retardado nesse processo de evolução. E a evolução, Jussier, vai radicalmente para o universo digital. Ou seja, o universo digital é onde vai estar o futuro da comunicação. Por isso eu diria aos jovens que estão nos assistindo o seguinte: invistam tempo, invistam tudo o que vocês têm no universo digital. É lá que vai estar o futuro de vocês como empreendedores ou executivos dentro do mundo da comunicação, né? Pode demorar às vezes um pouco mais em algum segmento, pode demorar menos em outro segmento, mas seguramente, se a gente olhar o que aconteceu com a área de turismo, foi inteira para o mundo digital, né? A área de compras está indo com muita velocidade para o mundo digital. Exatamente. O mundo da propaganda também vai para o mundo digital, o mundo da comunicação. E o que está acontecendo hoje é que as agências de propaganda estão em diferentes níveis de velocidade nesse processo. Algumas estão ainda resistindo, procurando ainda, de certa maneira, tirar o máximo do seu trabalho nas mídias analógicas e não querendo entrar no mundo digital. Outras estão se jogando de cabeça no mundo digital e virando agências digitais. E eu acho que a virtude está no meio, ou seja, daqui para frente não temos que discutir mais o que é analógico, o que é digital.
o mundo digital e a internet está ajudando a dar mais eficiência à campanha de propaganda na TV. Porque antes, quando eu via uma propaganda na TV, eu tinha que esperar no dia seguinte para poder saber mais sobre aquele produto. Hoje eu pego o meu celular ou meu iPad e sei na hora, inclusive já posso até comprar se eu quiser aquilo que me deu vontade. Então, a eficiência da televisão foi ampliada, né? Da mesma forma, hoje você tem o digital e o experiencial trabalhando junto. Ou seja, o mundo está, de certa maneira, convergindo para uma nova praça onde vai conviver todas as mídias sob a liderança das ferramentas digitais. As ferramentas digitais é algo que nós vamos ter que entender e aprender. Acontece que a maioria das pessoas ainda coloca no mundo digital toda a sua experiência analógica, ou seja, considera o mundo digital com as mesmas premissas do mundo analógico, e não é assim que funciona. De certa maneira, para você entrar no mundo digital, você não tem que aprender algo, você tem que esquecer tudo. Você vai ter que refazer os alicerces do seu conhecimento para então construir o seu edifício digital. Achar que você já tem o seu conhecimento analógico e que ele é o alicerce do mundo digital, não é assim. As premissas se alteram completamente. O mundo digital é mais efêmero, o mundo digital é mais nexialista, o mundo digital é mais integrado nas suas ações. Portanto, nós estamos mudando de esporte no meio do jogo e vamos ter que aprender um novo jogo. Até hoje a gente jogava boliche. A gente tinha a nossa verba de comunicação, a nossa campanha que era a bola do boliche. No fundo da pista a gente tinha as garrafinhas que eram os consumidores e cabia a nós, como publicitários, acertar com a nossa campanha o maior volume de garrafinhas ou consumidores possível. Isso não existe mais. O que existe daqui para frente é fliperama. A bolinha bate e volta com outra velocidade, você não sabe a hora que ela volta, nem quando ela volta. Então, daqui para frente, nós vamos ter que aprender a jogar fliperama, por mais que a gente tenha aprendido a jogar boliche. Walter, esse é o primeiro programa a vencer, é o primeiro programa que faço. E foi uma felicidade, uma alegria muito grande poder conversar com você aí em São Paulo, na sua empresa. E eu queria que você encerrasse falando um pouco do que é publicidade, do que é propaganda. Eu tenho, José, feito muitas palestras, e claro, muitas delas no Nordeste, muitas delas em cidades muito pequenas do interior do Nordeste, ou mesmo no interior do Sul, não é? E o que eu percebo é que há ainda hoje uma mentalidade que é a seguinte: como eu estou numa cidade pequena, eu não posso pensar grande, não é? Então, tem gente que fala assim: olha, Walter, eu estou ouvindo você falar e eu estou com a sensação seguinte, eu não vou poder aplicar isto aqui, porque infelizmente a mentalidade desse meu povoado, onde eu estou, ainda é muito pequena, muito tacanha. Portanto, eu estou circunscrito no universo e dentro dele eu não tenho como pensar grande, pensar diferente, inovar. E a minha resposta para essas pessoas é a seguinte: olha, não existe mais no mundo digital, e aliás é uma das características do mundo digital, fronteiras. Existem empresas que estão no interior de uma pequena cidade na Coreia do Sul, e que vendem para o mundo inteiro. Existem pequenos vilarejos no sul da França, onde uma pessoa mora lá e presta consultoria para empresas no Brasil. Ou seja, você não necessariamente, estando numa cidade do interior do Nordeste, tem o seu mercado só naquela região. Eu tenho amigos que moram em Alphaville, São Paulo, que tem uma empresa que vende biquíni para 70 países no mundo. É o marido, a esposa e 4 costureiras, dentro da sua casa, vendendo para 70 países, porque põe um link patrocinado no Google, né? Põe um site em inglês e ele está vendendo para o mundo. O mercado dele é o mundo. Há 10 anos atrás, o mercado dele seria Alphaville. Então, esta visão é o que vai fazer a diferença. O que define o tamanho hoje do seu negócio não é a dimensão da sua organização ou a dimensão do seu mercado, mas o tamanho da sua visão. Se você pensar grande, no mundo digital você pode ser grande. E ser grande não necessariamente você tem que ter uma empresa grande, com muitos funcionários, com muito capital. O que faz a diferença hoje é o tamanho da sua visão e não da sua organização. E isso daqui para frente vai tornar absolutamente igual as oportunidades das grandes cidades com as pequenas cidades. Antigamente, morar numa cidade grande, você tinha acesso a conhecimento, a universidade. Hoje você pode fazer um curso em Harvard no seu celular sem sair da sua cidade. O mundo digital acabou com as diferenças de oportunidade.
Isso é a beleza do mundo digital. E quem não aproveitar vai estar perdendo uma gigantesca oportunidade. Hoje o mundo digital é a vitrine de cada um de nós. É verdade. Sem sair de casa, basta você acreditar nisso e se jogar. Esse é outro dado importante. Tem muita gente que está entrando no mundo digital um pouco receoso, um pouco inseguro. Exatamente. Né? A verdade é, você deve se lançar de maneira entusiasmada ao mundo digital. É lá que vai estar o futuro, é lá que vai estar a oportunidade. O mundo vai se abrir das oportunidades na direta proporção em que você se lance de maneira entusiasmada. Pode se jogar nesse mundo, porque esse é um mundo muito mais fácil e simples e democrático, né? Onde as oportunidades estão muito abertas a qualquer pessoa, basta fazer isso e você talvez seja um dos grandes exemplos de que isso é verdade. Quero desde já agradecer a receptividade apresentada por você, Walter Longo, quando de minha visita à sua empresa, sua extrema simpatia e pelas valiosas dicas do mercado da publicidade no nosso programa, que tem a finalidade de manter você, telespectador, antenado com o novo, com o mundo. E nosso próximo encontro é sábado, às 11h30, aqui na sua TV União.